viver com Jesus. Amém. Olha a mensagem também que ela trouxe aqui, ó, na camiseta. Olha aí, irmão Henrique. Obedecer, escolhi obedecer a Jesus. Está vendo? E tem a restante da mensagem. E você, vou convidar o evangelista Henrique para compartilhar sobre essa escolha, né? Quem escolhe obedecer a Jesus realmente, será que vale a pena? Fiquemos em pé, amados, amada igreja aqui presente pela live. Vem um pouquinho para cá, né? Talvez seja a caixa aqui trazendo. Amém. Maravilhoso Deus, te damos graças por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E aqui estamos, Senhor, para aprender, através do Teu Espírito Santo, a ter um coração quebrantado, contrito, um coração obediente. Tem misericórdia de nós, ser com Teu Filho Henrique, que seja mais uma vez um instrumento da Tua graça. Fala aos nossos corações, aos corações dos irmãos da igreja através da live, dos que irão ouvir amanhã ou depois, que Teu Espírito Santo, por infinita graça, continue operando segundo o Teu querer, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos na terra. Amém? Glória a Jesus. Nós temos aqui uma missão de ministrar palavras debaixo do tema obediência, o caminho para experimentar a vitória. E o texto que vai ser a base da nossa ministração está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Senhor, eis aí a Tua palavra. Sem Ti, nada nós podemos fazer, Senhor. Dirige, Senhor, tudo para que a palavra sirva para circuncidar nosso coração, para nos dar paz, para que a graça se manifeste, para que Jesus se revele mais em nossa mente e em nosso espírito, e envolva também o nosso corpo no projeto de sermos cristãos verdadeiros, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu estava meditando aqui, na hora que eu sentei aqui, num jargão popular que diz assim: o peixe morre pela boca, né? Ele é atraído por uma isca que está no anzol, e aí ele é fisgado, e ele sai do mar e vai para a panela. E o peixe é o símbolo dos cristãos, né? Aquele peixinho lá. Por quê? Por causa de Pedro, né? Que era pescador, e Jesus disse para Pedro, né, que agora ele ia ser pescador de almas. E nós temos não só a boca para ser atraído a Jesus, nós temos os sentidos, né? Pelos sentidos nós somos atraídos a Jesus, porque ver Jesus é maravilhoso, sentir Jesus é maravilhoso, né? Falar de Jesus é maravilhoso, ouvir de Jesus é maravilhoso, né? E aí, pelos sentidos, nós somos atraídos e fisgados, né? E nós somos não tirados da água para morrer, mas antes tirados do mundo para passarmos a sermos eternos. Que maravilha, né? E quando você vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5 todo, porque quando alguém me dá um texto, eu tenho que ver o contexto onde ele está inserido, né? E ele começa assim no versículo 1: porque todo o sumo sacerdote
tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu lendo esse texto, eu fiquei olhando assim, Jesus, as mensagens na Bíblia, a gente precisa meditar, comer, porque tem muita coisa. Uma palavra, ela salva uma vida, né? E aqui Deus está chamando a atenção do chamado de Cristo para o sacerdócio. E aí, mais do que o sacerdócio, ele está falando de sumo sacerdote. E quem era o sumo sacerdote? Era aquele que entrava, que rompia o véu e entrava no Santos dos Santos para sacrificar por si e por todo Israel, por toda a comunidade judaica. E aí ele chama Jesus de filho, fazendo analogia para o sacerdote. E a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos os que receberam tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Assim como ele declarou Jesus é filho, ele abre a porta da oportunidade para que nós também sejamos filhos. E quando ele inspirou na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. E o Santo dos Santos foi aberto e acessível para todos entrarem. Então nós agora, como filhos de Deus, temos acesso, não como um leigo, um sem direção, um perdido, mas temos acesso pelo caminho que é Jesus, a entrar no Santo dos Santos e ficar lá como um sumo sacerdote. Que privilégio! Agora, como nós vamos exercer esse sacerdócio? De qualquer jeito? Não pode. E aí ele nos dá o exemplo do sumo sacerdote primeiro, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus. Um homem que foi fiel a Deus em tudo que estava escrito na lei e nos profetas. E por isso que ele conseguiu romper a tradição judaica e rasgar o véu. E liberar para nós a oportunidade de sermos seus imitadores. Você vai estudando isso e vai entendendo que a vitória que nós vamos receber pela obediência não pode ser comparada aos valores terrenos. Abra ali no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. E você vai ver a orientação de Deus, aonde nós devemos nos preocupar de guardar tesouros. Está escrito assim, ó, Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A maioria dos crentes insatisfeitos, eles estão insatisfeitos porque eles não conseguiram ainda olhar para o céu. Eles ainda não conseguiram olhar para Jesus, que é o caminho que leva para o céu.
e perceber que ele não tinha onde descansar a cabeça, e ele não acumulou bens na terra, mas ele era a autoridade divina do Senhor, pela qual os portais da glória se abriram para recebê-lo em festa e alegria, pela honra, pelo testemunho. E que alegria ver o escritor de Hebreus, e o detalhe do livro de Hebreus é que até hoje é um mistério quem escreveu, segundo a ordem de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde ele veio. Assim é o livro de Hebreus, e que ele revela coisas espirituais, coisas maravilhosas. E você se deleita aqui no estudo desse livro e percebe um Cristo diferente daquela imagem do homem crucificado na cruz do Calvário. Vê um homem com a essência de Deus. É um milagre, irmãos. Né? A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor parava sobre a terra, que era sem forma e vazia, né? Ele disse assim: e haja luz. E eu pensava antigamente que ele criou o sol, pastor. Nada disso, ele só foi criar o sol no 4º dia. E ele se revela: eu sou a luz do mundo, quem está em mim não andará em trevas. E a gente vai olhando essas coisas e nós ficamos assim: onde é que nós estamos nesse negócio? Abra aí no livro de Hebreus, capítulo 12. O versículo 18 diz assim, Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tende chegado, olha onde nós estamos, mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vitória eterna, irmão. E o texto ele amarra assim, ó, e a igreja dos primogênitos. Quem é? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos unidos a Cristo e somos um com Ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E aí o texto de Hebreus restaura a mensagem, porque o Espírito Santo só tem uma mensagem para dar para nós. E a igreja dos filhos de Deus. Está primogênitos aqui. É porque se Deus vê Henrique, Deus vai fulminar Henrique. Mas se Deus vê Jesus, Henrique, é diferente. É diferente. E é para isso que esse texto está chamando a atenção para a obediência. E o padrão de obediência não é o que eu acho, é o que Jesus fez. É o que Jesus fez. E o texto também está dizendo onde a gente chegou. Irmãos, parece que não entra em nosso coração isso. É por isso que eu falei dos sentidos, né? A audição, né? A visão, o tato, o paladar. E olha que a gente tem uma deficiência grande. Por exemplo, quantos aqui quando botam uma comida gostosa na boca não fecha o olho e faz assim? Por que faz isso? Porque aquela comida fisgou seus sentidos. Os outros parece que deixam de existir.
Parece que você fechou o olho e já não enxerga mais, a visão você não usa mais. Então a gente tem que se encher dessa palavra, ao ponto que todos os sentidos possam percebê-la. É por isso que Deus manda a gente chamá-lo com toda a alma, com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, para a gente não ficar disperso, para não vir o inimigo e com a estratégia que ele está usando, que é a estratégia da mentira, tirar de nós a consciência da excelência da proposta de Deus para nós, porque a proposta é excelente. Olha onde nós chegamos, irmãos. Olha aqui a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É isso, é esse lugar que nós somos convidados a entrar, a ser, a viver, quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Um homem que tem essa visão, ele vai ficar sendo confundido com as coisas da terra, só se o sentido dele ficar degustando tudo, ficar vendo tudo, querer ganhar tudo. Irmão, nós já temos Cristo, nós não precisamos de mais nada. Nós já temos Cristo Jesus. Nós temos que matar nossa carne, porque o nosso sentido ele quer ser atendido, ele quer ser suprido naquelas necessidades carnais, e nós temos que anular nossos sentidos diante da visão da glória, da perspectiva da eternidade, e é isso que é a obediência de Jesus. O que Jesus queria era se despir da carnalidade de qual ele nasceu em Adão e voltar a ter a glória que ele tinha antes, como ele descreve isso lá na oração de João 17. E nós precisamos entender isso com Jesus, obedecer para nos despir dessa humanidade vã e nós sermos revestidos de Cristo. É isso que Deus quer para nós. Hebreus 12, de 25 a 28, continua na leitura, diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, porque é do céu que Jesus veio. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora também ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Irmãos, esse texto me deixou preocupado, porque o que eu entendi desse texto, eu pensei assim, Senhor, que não seja meu coração enganoso, que não seja o meu coração enganoso, que não seja a minha expectativa que está criando coisas, fantasias. E eu continuei lendo o texto, mas a mente firmada na mensagem que eu já sabia, mas que eu não conseguia aceitar de ser tão poderosa, tão maravilhosa, de ser tão esplendorosa. É como está escrito, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo. E eu continuei lendo, e Deus falando comigo. Ora, esta palavra, ainda uma vez, por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aí eu fiquei olhando assim, quer dizer que eu vou ser inabalável? Quer dizer que eu vou ser inabalável, Senhor? Será que não é muita pretensão da minha parte? E você sabe por que eu fiquei com dúvida? Pecado, irmãos. Pecado. A carne, a nossa carne e os nossos sentidos nos desviam da grande isca. Que bom se a gente morder essa isca e ser tirado do mundo e entrar de vez na revelação de Jesus Cristo. Nós em Jesus Cristo seremos inabaláveis. E isso não é blasfêmia, porque a Bíblia diz isso. Abra a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, e veja
novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, o abalável foi destruído. O céu e a terra foi destruído. Quantos valores terrenos nos prendem e nos afastam de Jesus Cristo? Oh, Jesus, nos liberte desses valores, Pai. Queremos ser fiéis a Cristo, olhando só para o céu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. O que foi que Hebreus disse? Que nós estávamos aonde? Na Jerusalém celestial. Oh glória! A nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A igreja, irmão, a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém celestial. Gente, é muito amor, nascidos sem motivo, sem razão, porque quem nasce para morrer, a morte não tem razão. Agora, escolhidos por Deus e levados a Jesus, para ter a natureza transformada em obediência. O detalhe é que Jesus é a porta, mas o caminho é o que Jesus ensina e faz. Amém? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, ou seja, eis a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Acabou vazio existencial, acabou necessidade de satisfazer os olhos, o ouvido, aleluia, aquela bela música, aquela bela visão, tudo vai ser trocada pela comunhão com Jesus. Oh glória! E aí vem o remédio eficiente e eterno para a nossa mortalidade, para o nosso pecado, para a nossa mente, muitas vezes que fica cocheando lá e cá, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu tenho um amigo muito querido, o nome dele é Moisés. Moisés tem na faixa de 60 anos de idade, mas ele tem a mente de uma criança de 10 ou 5. E ele é crente. Moisés é crente. Aí, toda vez que tem um culto, que Moisés vai no culto, Moisés tem que cantar um hino. Quando Moisés canta o hino, a glória de Deus desce no lugar e a gente sente na pele a unção. Que homem santo de Deus. Um monte de maluco dando um monte de trabalho. Moisés é obediente que nem uma ovelha. E ele quer saber de Jesus. Essa semana passada, não sei se eu disse a ele assim: Moisés, vamos tentar aprender a ler? Porque você já é esse crente todo sem saber ler. Imagine se você aprender a ler. Aí ele disse: vamos ver, né? Como uma criança, 60 anos, irmãos, Ele enxugará toda lágrima nossa. Os nossos problemas mentais, depressão, incerteza, as nossas tristezas, os nossos questionamentos acabarão na glória. A recompensa de quem for obediente a Jesus, e a morte já não existirá. Acabou o cabelo branco, acabou o joelho doendo, desgastado, acabou controlar peso, acabou diabetes, acabou todas as enfermidades, irmãos. Toda a depreciação do nosso corpo acabou. Realmente, em Cristo, seremos inabaláveis, e não só no corpo, mas inabaláveis na alma e inabaláveis no espírito também. Oh glória! Já não haverá luto. É só vida, irmãos. É só vida.
aleluia, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, aleluia, o abalável foi embora, e agora está estabelecido o eterno, o inabalável. Por que nós não ficamos vivendo em busca desse tesouro, dessa riqueza? Se você se deixar levar pelos sentidos, você não aprende a obedecer. Porque os sentidos são carnais, eles levam a gente para as coisas carnais. E Deus está ensinando com Cristo, no texto, ainda que era filho, olha, você é filho. O seu chamado é para ser filho. Olha, você mesmo sendo filho, para de negligenciar o chamado. Para de estar carteirada. Para de agir como uma pessoa do mundo que usa a autoridade do Pai para afrontar as coisas que são. Submete-se, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E o segredo, irmãos, é assumir o ministério que Deus tem na sua vida. Você, tendo o título, reconhecido pela igreja ou não, é um sumo sacerdote que pode interceder por seus vizinhos, pode interceder pelo Brasil, pode interceder por sua família, pode interceder por sua vida. Você tem acesso ao Pai em Cristo Jesus para transformar o mundo através da oração. Guarda o contato com seu Salvador. Lembre-se disso. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizer assim, olha, se uma pessoa chegar para você 7 vezes no dia e lhe pedir perdão, perdoa. Perdoa. Aí eles falam para Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dará ordem aos montes. Nesse texto, acho que ele fala assim, falará com uma árvore, amendoeira, eu acho, que ela sairá de um lugar e vai ir para outro. Ou seja, Deus nos deu com o dom da fé a graça para perdoar as pessoas. E a Bíblia diz assim, tudo que foi selado no céu está selado, tudo que foi selado na terra está selado no... Imagine essa pessoa perdoada, amada por um imitador de Cristo, vai querer ser discípulo de Cristo igual a você. Isso é a ferramenta para exercer seu ministério pessoal. Quantas pessoas estão no seu livro de oração? Quanto tempo você passa com Deus orando, pedindo pelas outras pessoas? E quando você pede conforme a Bíblia ou conforme o seu coração? Temos que aprender a ser o sumo sacerdote que Jesus fez, que Jesus mostrou como era para ser feito. Temos que chegar nesse padrão. Você é um filho de Deus. Como filho de Deus, tem acesso ao Santo dos Santos e mais à Nova Jerusalém Celestial. Ou seja, pela fé, você quando ajoelha e ora, ou quando você está em pé e ora, ou então você senta e ora, no nome de Jesus, Deus está em espírito ouvindo a sua oração. Tesouros no céu. Esqueça os sentidos da terra. Busque a inabalabilidade. Difícil aprender a falar essa palavra. Corra atrás da inabalabilidade que existe em Cristo Jesus. Dê os primeiros passos, que Ele te acompanhará até você chegar no destino final. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós somos em Cristo inabaláveis. Mas eu preciso e nós precisamos aprender a tirar da nossa vida a prioridade que nós damos aos nossos sentidos, Pai. Ensina-nos a matar nossa carne, para que possamos olhar para Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus, imitar Jesus, para que cheguemos ao ponto que o Senhor veja Cristo em nós, porque essa é a esperança da glória. Oh, Pai, vem com tua pá, limpa a nossa ira, aumenta a porção do Senhor em nossas vidas, para que nós não sejamos enganados.
nós clamamos a Ti dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A mesma não voltará vazia, fará tudo quanto lhe apraz. Que possamos verdadeiramente ser fiéis ao Senhor, né, em obediência. Ele, nosso exemplo, o Filho do Homem, exemplo de obediência ao Abba Pai. Nós vamos convidar a nossa irmã Francisca para levar a sua voz em oração, agradecendo ao Senhor a oportunidade também da nossa dedicação, reconhecendo que Ele, por graça, tem nos dado o pão de cada dia. Convido que a irmã venha aqui à frente, para que os irmãos da live possam participar também. E em seguida vamos louvar ao Senhor com o hino És a nossa estrela da manhã. Pode deixar em cima. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, aprendendo mais e mais de Ti. Deus, obrigada por esse